Então, senhores, brotei mais um videozinho aqui de leve, né? Aquele vídeo padrão, né? Aqui do canal. Vamos lá. Como eu posso começar esse vídeo aqui? Sem começar a dar garfada nos ouvintes, né? Porque geralmente quando o ouvinte pede fazer um vídeo, cara, vocês não têm noção do desejo. É porque vocês têm que entender uma coisa. A minha mente, ela fica 24 horas por dia pensando em situações de zoação, cara. Eu não sou um cara sério, eu não sou um cara sério quando eu tenho o mínimo de intimidade com a pessoa. Obviamente no particular, não no particular, né, mas no geral, eu sou um cara bem sério, mas no particular, eu gosto de dar uma gastação e a níveis cavalares, até porque só quem é mais carioca sabe muito mais sobre isso, né? O carioca, ele tem uma veia para gastação, para zoação muito alta, porque é basicamente todo mundo gastando uma ou outra todo o tempo. Então, quando geralmente algum ouvinte entra em contato comigo e fala uma história triste, ou uma coisa do tipo, eu não consigo levar com tanta seriedade se eu não ver que é muito sério. Quando começa a vir aquela música da Malhação, do Charlie Brown Jr., a gente passa a entender melhor. Começa a vir essa música na minha cabeça, uma música da Pitty lá da Malhação, cara, começa a vir uma vontade de dar uma gastação forte em vocês, cara. Mas estou aprendendo a me conter, e tendo mais seriedade, né? Então vamos lá. O ouvinte entrou em contato comigo para fazer um vídeo sobre até essa questão. Eu já falei isso em alguns vídeos, já abordei sobre esse assunto de como os homens, os mais novos, né? Geralmente a geração millennial, né? Pode-se dizer assim, de forma geral, ela tem uma dificuldade muito grande em tancar a realidade. E eles sempre dizem que é a pior época para se viver. Eu discordo muito disso, tá? Discordo, mas muito disso. Cara, eu indico vocês, se vocês acham que vocês vivem na pior geração, na pior época, cara, vai ler um pouco sobre a Idade Média, sobre como era você ser um homem na Ásia, um homem ferrado, um camponês. Não era uma coisa muito boa, não. Uma coisa que eu tava até falando até com um cara. Ele tá falando, não, mas o que sobra pro Betinha hoje é a mãe solteira, com 30 anos. Eu falo, cara, se você tivesse na Idade Média, ou dependendo de qual lugar você tivesse, você não teria nem isso, cara. Você provavelmente teria uma mulher velha, que não podia nem te dar um filho, se você tivesse mulher, né? Porque se você parar pra poder ver a difusão genética, principalmente por parte dos europeus, tá? E dos asiáticos, você percebe que não tem tanta variação. Você, por exemplo, você pega acho que se eu não me engano, acho que é 3% da população asiática e tem o sangue do Gengis Khan, por exemplo. Ou quando você pega, tem alguns dados muito bons sobre isso. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre isso, mas é um vídeo muito técnico e convenhamos, os senhores não querem escutar isso, os senhores querem escutar um vídeo mais palatável, né? Então deixa para outros geradores de conteúdo fazer. Mas tinha uma matéria não, uns dados muito bons sobre isso, mostrando que, de formas gerais, cara, a grande porcentagem dos homens da sociedade não tinham filhos, sabe? Não tinham filhos. Ou porque morriam cedo, você tinha doença, você tinha guerra, e também você não tinha acesso à mulher porque você era um ferrado. E os homens que tinham mais poder financeiro acabavam tendo mais acesso a mulheres, né? Você, por exemplo, pega o Gengis Khan, que era, pô, literalmente um obeso, tá ligado? O cara era um obeso, e ele conseguiu espalhar a genética dele por uma boa parte da. Não de uma forma de 50%, mas uma boa parte da Europa ali tem traços genéticos do cara. Aí você pode falar, ah, beleza, mas o cara tinha um harém, era por via de violência e tudo mais. Mas é assim que funcionava na época, né? E o cara passou digamos assim, o legado genético dele pra frente, de certa forma. Mas então, sobre essa coisa da pior geração, da pior época, cara, é aquela coisa. Às vezes você vê um cara reclamando, sei lá, de porque ele não consegue. Eu tava até falando com outro gerador de conteúdo isso. Falei, cara, se a gente tá numa sociedade onde os caras estão reclamando que não tem acesso à mulher, e essa é a grande reclamação deles, a gente vai ter duas situações. Ou a situação do cara não tá tão ruim assim como ele pensa, porque ele só tá pensando em mulher,
ou ele é tão burro, ele é tão sequelado que tudo de frustração na vida dele, ele só consegue perceber o mais deletério, que são as mulheres. Então, ele é ferrado financeiramente, ele é ferrado, sei lá, fisicamente, mentalmente, familiarmente, e tudo, qualquer coisa que você possa imaginar. Mas ele só consegue ver na perspectiva da mulher, né? Porque é a coisa mais tribal, assim, não mais tribal, mas uma coisa mais biológica ali, e que a carência excessiva dele acaba jogando toda a culpa e responsabilidade em não ter acesso às mulheres, né? Então você pode ver por essas duas perspectivas. Eu vejo muito mais, porque eu tive muito contato com a geração Millennium, né? E, cara, a grande maioria do choro dos caras, tipo assim, é um choro baseado nas suas próprias preguiças, entendeu? Não tô falando que você, seu vídeo está me escutando, é um preguiçoso. Mas, às vezes os caras têm oportunidade, mas eles não querem. Eles querem viver da forma deles. E aí, existe uma coisa que é muito falado pelos cariocas, cara, que a gente sempre fala no canal. Sustenta tua amarra, tá ligado? Se você vai andar por um caminho e se vai dar errado, você tem que sustentar a marra do que você vai fazer, o que vai acontecer depois, sabe? Se existe um caminho ali, você tá pegando aquele caminho que não é o tradicional, que você acha que é o certo, e depois dá errado, você tem que sustentar a marra dos seus fracassos. E geralmente os caras não sustentam, porque é muito mais fácil você encontrar um vilão, sabe? Então, como eu já disse em outros vídeos, você vai encontrar seu familiar, você vai encontrar talvez o seu estado, você vai encontrar o seu país. É muito engraçado, por exemplo, eu sempre falei intancável, Bostil, não tanco e não tancarei nada disso. Isso aí, entendeu? Então, eu podia muito bem ficar 3, 4, 5 anos falando, ai meu Deus, o Rio de Janeiro é horrível, o Brasil é horrível, intancável, 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 e não fazer absolutamente nada. E aí jogar todas as minhas frustrações no Brasil. Não, eu olhei e falei, tá, isso aqui é uma merda, isso aqui não é uma coisa que eu quero. Estou indo embora e adeus, entendeu? E é assim que se faz as coisas, né? Pelo menos assim que homens fazem as coisas. Ele vê que tem uma situação que tá dando errado, ele vai lá, bota a mão na massa e tenta encontrar uma alternativa. Ele pode nunca conseguir, mas pelo menos ele tentou. Só que o que acontece com a geração Millennium, cara? Eu digo que ela foi eu não digo que ela é mais alienada, né? Porque tem algumas gerações que eram bem mais alienadas. Mas eu sempre, quando eu olho um cara bem mais velho, que eu vejo que ele é muito, mas muito ignorante, muito burro, é um cara vivido, entendeu? Não confunda vivência com inteligência. Porque às vezes você pode ver um cara que leu milhares de livros, ele é muito inteligente, mas de soltar ele no centro de São Paulo, o cara não vive, entendeu? Então, vivência e aprender a sobreviver são coisas muito diferentes. Por exemplo, se tivesse um apocalipse hoje, quem tu acha que ia sobreviver? Tu acha que ia ser, pô, sei lá, o dono de startup, coisa assim? Não, ia ser o cara que tivesse mais preparado para um ambiente de caos, entendeu? O cara que tivesse mais fibra emocional, coisa do tipo, soubesse usar uma arma, soubesse se defender, não tivesse medo, soubesse abandonar alguém quando tivesse que abandonar porque é fraco, se estivesse dentro de um grupo. Então provavelmente essa pessoa sobreviveria com muito mais facilidade, né? E aí você tem várias séries que falam, remetem muito bem sobre isso, né? Que explicam muito bem essa situação. Mas o que acontece? Essa geração, ela por mais que ela tenha acesso a muita informação, ela foi também ao mesmo tempo por ter muito acesso à informação. Então, antigamente, cara, sei lá, no meu tempo quando eu era jovem, cara, você tinha no máximo numa lan house, tinha aquelas locadoras de videogame, e tipo assim, tem livro, tem a biblioteca aqui e ali, tu lê algumas coisas, sei lá, um gibi, um mangá, e basicamente não tem mais nada, entendeu? Se você quisesse fazer uma coisa, você tem que ter dinheiro ou tem que ter contatos. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia o cara consegue baixar todos os filmes, todas as séries, jogar todos os jogos, baixando pirata, tiver um computador minimamente aceitável. O cara consegue fazer milhares de coisas sem depender que a própria sociedade produza alguma coisa para ele, né? Tanto que é uma coisa que estava muito comum no Rio de Janeiro,
era aquela coisa de que as pessoas não estavam tanto saindo mais pra pista, porque a pista tava salgada, tava cara, o Rio de Janeiro é um local violento. E o que as pessoas faziam? As pessoas pegavam um grupo de amigos, enfiavam no apartamento de alguém e davam uma festa dentro do condomínio de alguém. Isso era uma coisa muito comum, ficou muito comum. Não sei hoje em dia, mas estava muito comum, pelo menos enquanto eu ainda estava no Rio de Janeiro. Beleza. E aí, você tem hoje muito acesso à informação, então você acaba caindo em muita coisa errada. E também você tem ali uma dificuldade de entender qual é o seu caminho. Por quê? O seu pai, provavelmente o pai dele falou para ele, não, trabalha, vai para a empresa, tenta ficar naquela empresa, faz um curso aqui e ali e trabalha e você vai sobreviver. Então eu já tinha uma perspectiva que funcionava na época dele. Agora, se criou uma perspectiva de que, por exemplo, na Austrália, tem muito cara desse tipo, que é o cara que ele fez ele achou que era só ele tirar uma nota boa no Enem, fazer uma faculdade que ele compraria uma casa, teria um emprego bom, pô, seria um cara que, pô, era só fazer um mestrado, doutorado, tá tudo bem, queria ganhar bem. E quando isso não é verdade, cara, quando isso não se aplica, porque não adianta nada você estar num país que não produz nada, não tem tecnologia, não tem absolutamente nada, e você vai achar que vai existir uma demanda para você ali de emprego, sendo que isso não é a grande verdade, ainda mais num país que se beneficia muito do apadrinhamento, né? Então todo mundo tem que ter um padrinho para poder entrar em alguma coisa, em algum local, e só com o teu conhecimento às vezes não funciona. Claro que vão ter áreas que vão funcionar, por exemplo, no TI. Não sei como está hoje, mas, por exemplo, antigamente os caras chegavam para fazer dentro de uma empresa, né? O RH basicamente não funciona para nada, entendeu? Então o cara chegar e falar, pô, tem uma gambiarra no computador ali, naquele código ali, resolve lá pra gente lá, vê se tu consegue fazer. Aí o cara resolvia, os caras que estavam ali, que iam trabalhar com ele da equipe dele, viam que ele é um cara versado e o cara era contratado. Mas na grande maioria das outras áreas não funciona assim. Então foi vendido duas noções erradas para a geração. A primeira foi meio que uma síndrome do protagonismo ou síndrome do herói. Não sei se vocês já escutaram isso. Que é basicamente que te coloca meio que numa situação internamente, né? Você tem uma ideia interna que você é o centro das atenções. Então você é o especial, você é o protagonista, você é a pessoa especial. Tanto é que eu não sei se vocês já escutaram, tem pessoa que fala assim, cara, pô, minha vida tá uma merda, tudo sempre dá errado comigo, pô, cara, eu tentei fazer o certo, mas não deu certo comigo. Pô, e tipo assim, quando você olha, a grande maioria esmagadora das pessoas estão se ferrando, mas na cabeça dessa pessoa a conspiração é só pra ela, entendeu? A coisa ruim só acontece só com ela, só dá errado com ela. Quando é só ela sair de casa e olhar pra rua e ver um morador de rua, ela vai ver que não é como ela necessariamente acha que é, né? E aí, então você criou dentro da cabeça dos homens, no caso, que é o que a gente fala no canal, que os caras eram protagonistas. Que os caras iriam ser comedores, que os caras iriam ter um bom emprego, iriam comprar uma casa, ter uma família, ou iriam viver uma vida foda. E você pode ver, cara, que você pega, por exemplo, a geração que teve antigamente dos puas. Os puas começavam assim, não, porque eu vou te transformar numa máquina de conhecimento de como funcionam as mulheres, você vai conseguir seduzir todas as mulheres, ou seja, te tornar um protagonista, um cara destacado e com mais conhecimento do que todos os outros homens, ou seja, tentando fazer com que você se torne um protagonista. Aí veio aqueles caras da época do nômade digital, não, porque olha só a vida que eu vivo, trabalho no computador, trabalho com vendas, trabalho com isso e aquilo, porra, sou milionário, pô, vivo bem pra cacete, sou 1%, pipipipopopó. E aí você vai ver, cara, isso não coaduna com a realidade, sabe? Você vai ver que o cara tá te vendendo ali uma visão de que você vai ser o protagonista, de que você pode acessar aquilo para ser o protagonista. Vão ter pessoas que vão conseguir fazer isso? Claro, vão ter pessoas que vão olhar aquilo ali, vão entender, quando eles entrarem em contato, vão entender por trás dos panos o que tem que fazer, e que talvez não sejam coisas muito boas, né? E aí o cara vai conseguir, de fato, ter acesso a talvez se tornar aquele 1%. Mas a grande maioria esmagadora só vai servir como pirâmide para esses caras que conseguirem acessar esse topo, né? Esses caras que forem mais
não que seja um psicopata total, mas tiverem uma mente mais psicopata que entende o mundo e outras pessoas como escada. Então, tudo isso nasce dessa perspectiva que o cara tem, que ele tem que ser, sei lá, o herói ou, sei lá, o anti-herói na vida dele, que se vê como anti-herói, como herói, como vilão, qualquer coisa desse tipo que o cara se vê, né? Sendo que, sei lá, eu posso usar um caso particular meu, por exemplo. É, eu tenho muita facilidade, cara, de conseguir ler as pessoas, né, cara? Então eu bato o olho assim, é muito fácil, cara. Eu não sei se é porque já tá tudo catalogado na minha cabeça, eu cataloguei tanta gente, cara, que fica fácil. Obviamente que na Austrália isso deu uma mudada firme, mas o catálogo já tá se atualizando, né? O bestiário na minha cabeça dos monstros já tá se atualizando na minha cabeça já. Mas, por exemplo, no Brasil, eu lembro que e isso depois de muita paulada, né? Eu aprendi que dentro de ambiente de trabalho, cara, você tem que saber ler o que as pessoas querem, o que elas são, e você ficar meio que numa linha tênue ali entre a escravidão, onde você conseguir dar o que elas querem, mas também ter ali a sua postura, né? Então, pelo menos pra mim é muito fácil, eu consigo fazer isso muito fácil. Se eu não estiver vivendo com a pessoa 24 horas, senão a minha máscara cai muito rápido. Um miasma da epifania começa a soltar aquele miasma, aquela fumaça negra, assim, a pessoa consegue ver a máscara caindo, mas em ambiente de trabalho sempre foi muito fácil, né? E eu lembro, cara, que quando eu tava passando no Brasil, eu visitei o pessoal do trabalho, né? Já tava mais de um ano sem me encontrar com eles. Aí eu fui lá, encontrei com o pessoal. Aí todo mundo a mesma coisa, ninguém mudou absolutamente nada, né, cara, nada. Aí eu lembro que eu sentei no sofá assim, numa sala no sofá e tava todo mundo assim em volta. Aí eu olhando pra todo mundo assim, cara, eu falei, cara, será que ninguém mudou nada? Aí eu falei, já sei, eu vou influenciar o ambiente aqui. Aí eu peguei um cara que era gente boa, por mais que ele seja narcisista, era um cara de gente boa. Não sei se é porque eu sabia lidar muito bem com ele, mas pelo menos pra mim é gente boa. E eu peguei assim e falei, já sei, vou fazer esse cara aqui se tornar o centro das atenções aqui. Aí eu peguei, comecei a falar com ele na frente de todo mundo e comecei a falar coisas que aconteceram, que ele fez. E como ele é um narcisista, ele fica muito feliz com isso, mas muito feliz de ter o seu ego alimentado, né? E aí, ao mesmo tempo, o pessoal começou a alimentar também. Então ali naquele momento, cara, você se sente ali, cara, uma sensação de poder, né? Que você consegue manipular as pessoas. Você fala, cara, só, cara, tá todo mundo fazendo o que eu projetei que todo mundo deveria fazer. E eu olhava assim pra todo mundo, assim, pra cara de cada um. E eu via todo mundo fazendo o que eu planejei fazer, cara. E ali, obviamente, o seu ego aumenta pra cacete, né? Você fala, pô, de fato, eu tenho molho, né? Pelo menos pra isso eu tenho molho. Só que aí, cara, bate talvez por eu não ser um psicopata, bate na minha cabeça como isso é uma coisa suja. Então depois eu parei e depois eu fui embora e, tipo assim, é vida que segue, né? Mas daí você vê, cara, que pra um cara, pra um homem que ele tem essa visão de que ele pode influenciar pessoas, que ele pode ser poderoso, que ele pode ser amado, esse tipo de coisa, faz com que ele se sinta de fato um protagonista, né? Se você está no meio de um monte de pessoas, se você lidera um monte de pessoas, você consegue controlar o que as pessoas vão fazer simplesmente por palavras. Pô, é um poder muito grande. É um poder muito grande. Mas isso, ao mesmo tempo, consegue ser um veneno, entendeu? Acaba sendo um veneno também. Então, pra mim, tipo assim, pra mim não faz nenhuma diferença. É engraçado você fazer de vez em quando, mas não tem nenhuma diferença. Mas tem pessoas que são literalmente reféns disso, né? Porque elas querem, de alguma maneira, elas querem ser percebidas. Elas querem ser vistas, sabe? A pessoa quer chegar num lugar e ela quer ser reconhecida, ela quer ser amada, ela quer ser desejada. E aí volta a perspectiva que é o fundamento de todo o meu canal, que é o tribalismo. Então volta aquela coisa de você do reconhecimento dentro ali do seu grupo, da sua gangue, né? Como eu gosto de dizer. Você ter um certo reconhecimento ou ser querido ali, ou ser validado ali dentro, né? E aí, cara, o que acontece? Isso também descamba para questões sociais, porque, por exemplo, existe uma perspectiva da sociedade. Então, a sociedade ela vai projetar um caminho para você. Vamos botar que você seja
um típico, pelo menos a perspectiva do meu redor, né? Quando tava no Rio de Janeiro. Um típico moleque, sei lá, de classe média baixa, que aí seu pai fala, não, faz uma faculdade, estuda isso aqui, faz esse curso aqui, e vai trabalhar no mercado de trabalho, que você vai ganhar dinheiro, você vai ter um salário bom, você vai conseguir comprar uma casa, um carro, só que o teu pai, ele tá te dando uma perspectiva da época dele, que é totalmente diferente, de 20, 30 anos atrás. É outro mundo. E era um mundo onde as pessoas talvez não eram tão escolarizadas. Porque, por exemplo, na época do meu pai, cara, você ter um mínimo de um curso já te fazia você estar, tipo assim, muito à frente dos caras. Que tinham caras que tinham skill, mas era uma skill que ele aprendia no dia a dia ou que ele aprendeu meio que por osmose, por trabalhar para alguém. Mas o cara que realmente estudou, o cara que realmente fez um curso, ele saia muito na frente. Sei lá, você fizesse um curso na parte da eletrônica antigamente, cara, você ia arrumar um emprego dentro de uma empresa, uma indústria, uma fábrica, pô, muito bom, muito bom. Hoje em dia, cara, você é só mais um formado no Senai, sabe? Você é só mais um formado no Senai. E aí o pessoal já fala que tem a bolha do TI estourando, e aí a bolha da medicina tá estourando também, que é bem bizarro também isso aí. Se você pegasse pelo menos até uns 10 anos atrás, já viu muitas médicas, né, falando sobre isso em TikTok, em outras redes sociais. E eu percebi que isso estava furando quando eu vi um vídeo de um cara que ele estava dando um curso para pessoas que eram da área da medicina. Falei assim, cara, não sei se vocês já viram um vídeo, é um cara meio careca de barba, cara, um cara branquinho careca de barba. Eu olhei assim e falei, cara, será que fazer curso para esse nicho específico é uma coisa que tem demanda? Eu pensando, né? Que eu não faço a mínima ideia de como funciona esse nicho. E aí depois eu fui ver que de fato, cara, tem um mercado ali de um monte de pessoas que se formaram em medicina que elas não têm aquele poder que se tinha, sei lá, 15 anos atrás. Então isso é muito bizarro, cara, isso é muito bizarro. Mas, voltando, o cara acaba tendo isso, essa visão de que ele é o protagonista, dentro de um mundo que te fala qual é a perspectiva de um protagonista. Exemplo, vamos supor que você seja um protagonista dentro de um filme que vai para ser um herói. O que o herói vai fazer? Ele vai ganhar os poderes dele, vai treinar, vai me dar uma coça no vilão, e daí, depois que ele deu aquela coça no vilão, ele é aclamado, é querido e tudo mais, a história do herói, né? A caminhada do herói. E essa caminhada do herói na nossa sociedade é você ser um cara bem sucedido. Só que, como a sociedade hoje ela fala que você vai ser bem sucedido, ela não funciona porque é uma visão geralmente de pessoas mais velhas. São geralmente pessoas mais velhas que têm essa visão. Então, o cara não está atualizado para o mundo de hoje, que existem outros tipos de situações de você ganhar dinheiro, outras perspectivas. É uma coisa até que eu vejo muito na Austrália, cara. A maioria, pelo menos isso aqui é especificamente na Austrália, tá? Não estou falando de outros países. Especificamente na Austrália, o público-alvo da Austrália é o homem, mulher média, fez faculdade, se ferrou no Brasil, não tinha trabalho e picou a mula pra Austrália. Então, é isso que acontece, né? E tu vê cara informado, sei lá, engenheiro, arquiteto, tipo assim, umas faculdades assim até um pouco complicadas, né? Que o cara, no Brasil, ele tomou taca e aí ele veio pra Austrália, entendeu? Por quê? Porque foi vendido pra ele que era só ele terminar a faculdade que ele teria o mesmo poder financeiro na mesma realidade do mundo que os pais deles venderam para eles, ou a sociedade vendeu para ele. Só que a sociedade, o mundo não se atualizou para a mudança que nós tivemos. A gente teve uma mudança absurda. Porque se você comparar, cara, você voltar para entre 1500 a 1300, teve muita mudança? Não tanta como você pegar, por exemplo, os últimos 100 anos, cara, os últimos 80, 50 anos. A mudança é grotesca, cara. Você vê o poder dos computadores. Pra quem não é muito, sei lá, quem tá na faixa de 35 anos, ali dos 40, os caras já estão com 35, 40, eles não estão conseguindo acompanhar a evolução, entendeu? Se eu chegar pra, sei lá, minha mãe já é mais velha, né? Eu chegar pra minha mãe tentar explicar o que é o chat GPT, explicar o que é inteligência artificial, pô, ela vai dar na minha cara, entendeu? Vai simplesmente dar uma porrada na minha cara, isso que vai acontecer. Então, eu não posso me basear nas minhas escolhas
na visão da minha mãe, por exemplo, na visão do meu pai, ou das pessoas da idade deles, né? Até porque eles, de uma forma, até pela vivência dos pais e dos avós dele, viveram sempre o mesmo, quase o mesmo caminho, entendeu? Com algumas pequenas diferenças. Então é uma outra realidade, é como se fossem pessoas de outro mundo, se você chegar a explicar algumas coisas para essas pessoas um pouco mais velhas, né? E aí, geralmente a geração Millennium, ela caiu nisso, cara. Ela caiu nessa situação. Foi vendido para ela que ela seria um protagonista e ela não era. Ela simplesmente não era um protagonista. Até porque, se ela fosse um protagonista, ela teria identificado muito antes que as escolhas que estavam dando para eles eram escolhas furadas, que não se adaptavam com a sociedade. Eles tinham uma visão de que o mundo seria de uma forma meio que linear, só que não é. É totalmente ramificado, é como se fosse vários galhos de uma árvore e eles não estavam preparados para isso. E aí, por exemplo, você pega as taxas de churrascamento no Brasil, né? Vamos botar o exemplo do Brasil, porque nós somos brasileiros. Você pega, por exemplo, essas taxas de churrasco que tem no Brasil, e é uma coisa bem interessante. Por quê? Quando você pega ali jovens e mais ou menos ali de seus 14 até os 30 anos, você vê que a grande maioria são por problemas psicológicos e pressões acadêmicas, né? E até também existe uma noção de consumismo muito grande na sociedade. Então, o cara às vezes ele tem uma vida relativamente boa, né? Ele não tem uma vida ruim, ele não tá passando necessidade, ele não tá vivendo a vida tão desconfortável. Mas ele começa a fazer aquele comparativo com... Porque antigamente comparativo era com o teu vizinho, sabe? Ah, o vizinho comprou um carro novo. Aí, porra, teu pai ficava puto, queria comprar um carro novo também, o vizinho deu uma mogada nele lá, ele ficou bolado. Só que hoje, porra, você abre uma rede social, a todo momento você é bombardeado com pessoas vivendo gostoso de todas as formas possíveis. Isso te dá uma noção de que você é um NPC, né? De que você não tá vivendo. Quando às vezes você nem quer viver. Eu lembro que uma vez teve uma live que eu achei bem curioso. Um vídeo falou a seguinte coisa pra mim: falou, Epifania, é o seguinte, eu queria viver, eu sinto que eu não tô vivendo, eu sinto que eu não tô curtindo. Aí eu falei, pô, mas tu já experimentou sair pra pista, curtir e tudo mais? Ele, cara, eu fiz isso, mas eu não gostei. Ou seja, o cara, ele tem uma vida dele, ele gosta de viver do modo de vida dele lá, só que ele colocou na cabeça dele, por questões de tanto visualizar esse tipo de coisa e de escutar que as pessoas estão vivendo gostoso, ele colocou na cabeça dele que ele tá vivendo, que ele não tá vivendo certo, que ele tá vivendo errado ou que ele não tá vivendo. E aí, quando ele foi testar, ele foi botar em prática essa coisa de viver gostoso, ele viu que, na verdade, não era tão o que ele queria. E aquela coisa do rockstar, né, cara? Como eu gostava muito de rock, eu sempre andei com os caras que gostavam mais de rock, eu sempre vi os caras, eu nunca tive esse desejo, cara. Eu achava tão idiota, cara. Eu olhava aqueles caras ali, bando de maluco sequelado, cara. Bando de maluco perturbado, querendo viver a vida de rockstar, meu. Eu olhava assim e falava, cara, que vida de rockstar, irmão. Tu toca mal pra cacete, tu tem um vocal horrível. Não, mas eu vou conseguir, eu vou sair do underground. Eu olhava assim e falava, meu Deus, cara, bizarro. Mas enfim, aí eu ficava vendo essas paradas, cara. Eu ficava vendo essas bobeiras. E eu ficava pensando, cara, a vida de um rockstar é um lixo, se você parar pra pegar os caras da antiga. A maioria era o quê? Era problemas familiares bizarros, uma noção de ódio sinistra, a vida toda se envolvendo com as piores mulheres que existem, usando droga pra cacete, bebendo pra cacete. A maioria esmagadora era viciada. Quem não morreu ficou meio sequelado, alguns ainda conseguiram se recuperar, mas a grande maioria ficou sequelada. O estresse que o cara tem de ter que fazer um álbum novo, ter que produzir, as críticas, tipo assim, é uma vida tenebrosa, cara. Porque o pessoal vê o gostoso, né? Pô, o cara tem acesso a um monte de mulheres, tá curtindo, ganhando muito dinheiro, mas aquilo te cobra um preço, entendeu? Essas coisas, elas te cobram um preço. Até porque o cara tá ali, ele não pode sair pra comprar uma lata de cerveja na rua que vão filmar ele, vão tirar foto dele. Ele não pode sair com ninguém que vão querer expor a vida dele, a relação dele.
Então é uma vida que ela te dá liberdades em umas coisas e te dá nenhumas em nenhuma em outras, né, cara? Eu, particularmente, eu sou um cara totalmente ghost. Por exemplo, a maioria esmagadora do pessoal que me conhece nem sabe que eu tô na Austrália, cara, por exemplo. E tem até uma coisa, tem até um fato curioso que eu, quando eu encontrei com um amigo meu, eu tava indo no correio retirar uma encomenda, né? Aí eu encontrei um amigo meu de infância. Aí eu achei estranho, cara, porque ele ficou me esperando na fila, ficou conversando. Eu pensava, por que esse cara não vai embora? Ele já fez o dele aqui, já pegou a encomenda dele. Eu pensando na minha cabeça, mas eu não falei nada. Aí na hora de ir embora, eu cheguei, a gente tava conversando, ele chegou num local que queria pro outro lado pegar um ônibus, eu ia pro outro lado pegar um Uber pra voltar pra casa, né? Aí ele parou, me olhou. Aí eu falei pra ele, pô, cara, eu vou pegar o Uber aqui, valeu. Aí, tu vai de Uber? Aí eu falei, vou. Ah, então eu vou contigo. Aí, tu vai comigo? Tu vai comigo pra onde, irmão? Tá maluco, pô? Que papo é esse que tu vai comigo, pô? Abrir minha casa, fazer o quê? Aí, pô, tu não tá indo pra casa? Aí eu falei, tô. Ué, tu não tá morando mais lá onde tu morava, não? Eu falei, não. Aí, tu não mora lá há quanto tempo? Eu falei, irmão, já saí de lá já tem anos já, cara. Eu não moro mais lá, não. Aí ele, caraca, mano, sabia disso não. Eu falei, é. Aí a gente começou a rir, um olhando pra cara do outro, ria, sabe aquela risada aí, eu rindo pra cacete. Porque o meu gosto é totalmente bizarro, tipo assim, em níveis cavalares, né? Tarja preta de Ghost. E o cara rindo assim, sem graça, tá ligado? Sem graça. Aí, não, não, valeu, valeu. Eu falei, não, valeu, irmão. Aí fui, peguei o Uber e meti o pé. Eu, particularmente, eu gosto de ter uma vida. Eu nunca pensei em ter uma vida de popstar, vida de coisa do tipo, ser influenciador. Pra mim isso é uma besteira. Tanto é que se você pegar a grande maioria dos influenciadores, são tudo dó de cabeça. Só ver a cara inchada, que aparece com cara inchada, tomando remédio de tarja preta, já estão falando, já, todos eles já começam a falar: ai não, eu tenho ansiedade, eu tenho TDAH, eu tomo remédio pra isso. No final das contas, é remédio pra tancar a vida, né? As críticas, né? Que todos eles acabam adoecendo. Você acha que eu tô ficando maluco? Pega lá o exemplo. Vamos dar exemplos mais famosos aqui. Você pega o primeiro vídeo lá do Whindersson Nunes, olha a lata dele, e agora olha a palata dele com. Agora, pega um vídeo dele agora. Aí eu te pergunto, o que tu acha que ele tava mais são, tava mais normal? No primeiro vídeo dele ou no vídeo atual? Você pega a Luísa Sonza, mesma coisa. Você pega outros famosos, a mesma coisa. A grande maioria fica sequelada, até porque eles não estavam preparados e ninguém tá, cara. Preparado pra você estar em todas as páginas de fofoca, tua vida sendo doxada a todo momento e tendo vários dossiês de quem você para um monte de pessoas só simplesmente te odiar, entendeu? Então essas pessoas acabam não estando preparadas para isso. Mas, obviamente, venderam para elas que seria uma coisa maravilhosa. Aí você pode falar, mas, Epifania, eu preferia muito mais essa vida do que a vida que eu tenho hoje, beleza? Mas aquela coisa. Será que você seria capaz de ser um protagonista, entre aspas, igual essas pessoas? A grande maioria não, cara. A grande maioria não seria capaz. É a mesma coisa do jogador de futebol, né, cara? Tem jogador de futebol que às vezes o cara podia ter uma carreira muito boa. Isso é muito comum na Inglaterra. Se você procurar alguns históricos, tem alguns jogadores que o cara tinha muita habilidade, o cara era muito bom, saiu de um clube pequeno, roceiro, do interior da Inglaterra, ou do Reino Unido. E o cara, quando entrou num clube de destaque, começou a beber e, tipo assim, destruiu o casamento, destruiu vida, ficou viciado em jogo, viciado em droga, viciado em bebida. E o cara, tipo assim, destruiu a vida dele. Então, às vezes, o Betinha, ele não tá nem preparado pra isso, né? E é simplesmente uma noção de você entender quem você é, né, cara? Parece uma coisa meio clichê, e talvez seja uma coisa clichê, mas a grande maioria dos caras não sabem o que é, sabe? Eles não sabem o que é. E aí eles acabaram pegando uma rota que foi dada pra eles, que alguém chegou e falou assim, ó, eu vou te dar uma rota aqui do que você tem que fazer. Vai lá, faz faculdade, vai lá, faz um concurso público, sai do país, trabalha no McDonald's, vira gerente, sei lá, qualquer outra coisa do tipo. Então, o cara, ou sei lá, vira um influenciador, agora tem essas gerações que querem virar influenciador, TikTok, não sei o que. E o cara, ele não consegue visualizar o que ele realmente quer. Agora, pra você saber o que você realmente quer, você tem que saber as suas necessidades, né? Porque, por exemplo,
Eu tenho muito ouvinte casado no canal, né? E não vejo problema nenhum nisso. Casa quem quer. Mas os caras, eles sabem o que eles querem. Uns caras querem casar porque eles querem ter uma mulher, uns caras querem casar porque construem família. Se der errado, foi uma escolha deles, entendeu? Pelo menos esses que eu conheço, que eu tenho contato, foi escolha deles. Não foi uma demanda que alguém vendeu pra eles. Pelo menos a maioria esmagadora eu conheço. Claro que vão ter casos atípicos, né? Que o cara. Eu acho muito difícil, eu confesso que eu acho muito difícil o cara casar e constituir família sem ele querer. Sem ele querer. Eu sei que tem uma pressão social, mas eu acho muito difícil nos dias de hoje, até porque a sociedade está zoada. Mas tem desses casos também, né? Mas você vê, cara, que o cara escolheu aquilo. O cara, ele quis aquilo. Ele vai arcar, talvez, com uma coisa boa. Talvez o casamento dele seja bom. Ou talvez ele se ferre das piores formas possíveis. Ele vai arcar com a consequência das escolhas dele. Só que a grande maioria dos caras, eles não sabem. Então, quando é quebrado, dilacerado, essa visão de que ele era o protagonista, ele não sabe mais o que fazer. Entendeu? Porque foi vendido pra ele uma noção de que ele deveria fazer igual os pais e os avós fizeram e que daria certo. E aí, quando dá errado, os pais e os avós culpam o cara. É muito comum esse tipo de coisa. E eu conheço vários casos particulares sobre isso, né? Até dentro da minha própria família. Então a pessoa, ela correu por esse caminho que os pais. E aí que eu falo, essas pessoas não servem nem pra ser protagonista, parceiro. Porque elas não sabem bater com pau na mesa. Então, o cara chega, ele pega essa rota que a família deu. Aí ele se ferra, porque o mundo não é o mesmo dos pais e dos avós dele. E aí os pais e os avós dele falam, ó, na minha época eu consegui, pô, na minha época, olha o que eu tenho, olha o que eu conquistei. Como você não conseguiu? E aí o cara, ele não consegue olhar e falar, cara, olha só, a vida dele, a realidade dele era uma outra coisa, era uma outra sociedade, era um outro mundo. Não tem por que eu ficar batendo testa com isso. E o cara, em vez de ele falar, eu não vou brigar, não vou discutir, vou fazer o meu agora, vou seguir o meu caminho aqui e vou procurar uma rota pra mim. Não. O que o cara faz? Ou ele continua tentando e se ferrando, e essa é uma pior parte dessa síndrome do protagonismo, né? O cara acha que ele vai conseguir dar certo naquilo que só tá dando errado, ele não sabe a hora de desistir. Às vezes você tem que saber desistir de alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, sabe? Às vezes teu casamento tá um lixo, você tem que olhar e falar, cara, eu tenho que desistir disso aqui, porque não vai dar certo. Não adianta eu botar esforço, eu transpirar, não adianta. Às vezes você tá tentando uma carreira que não tá dando certo. Às vezes você tá tentando um concurso que não tá dando certo. Então você tem que aprender a abrir os seus horizontes. Só que é muito difícil pro ser humano fazer isso. O ser humano, ele tem uma tendência a gostar de coisas quadradinhas, de coisas de compartimentos. Então ele quer sempre uma receita de bolo. Então ele só vai sair dessa receita de bolo que ele tá se aparecer uma outra pra ele. Mas o que acontece? Essa outra que vai aparecer tem que ser alguém que tem que dar pra ele. Ele nunca consegue pensar com a sua própria cabeça. Aí ele vê algum case de sucesso lá aparecendo que ele fala, ah, beleza, eu vou seguir ele. Exemplo, a geração de podcasts no Brasil. Cara, isso é muito ridículo, cara. Então os caras vão lá, aí você vê o Monark. O Monark falou, pô, tem um cara lá que faz lá o cara faz podcast lá nos Estados Unidos. Pô, achei maneiro, ninguém faz. Não, nem que ninguém faz. Algumas pessoas já faziam, né? Mas ninguém fazia o famigerado MesaCast, né? Da forma como eles faziam, né? Ser uma coisa mais uma conversa, uma troca de ideia e tudo mais. Aí você tem um cara que vai, ele inicia, porque ele tem na cabeça dele. O Monark pode ter todos os defeitos dele, mas ele inicia, ele vai lá e faz. Bota o dinheiro dele, pô, tenta até dar certo e dá certo. Aí, o que acontece? As pessoas que essas sim são NPCs, elas veem alguma coisa que tá dando certo e elas querem produzir e achar que vão dar certo da mesma forma. E você vê uma penca de pessoas fazendo podcast. Então, sabe, pod delas, pod não sei o que. E as pessoas, elas não conseguem olhar aquilo ali e falar, não, ó, aquele cara fez daquela forma, mas eu sei uma outra forma aqui que eu posso fazer. Eu posso fazer da minha forma. Totalmente. A base vai ser parecida, mas vai ser totalmente diferente. Por exemplo, eu também não gosto desse podcast não, tá? Isso aqui é só um exemplo. Você tem lá o Flow, que, pô, querendo ou não, uma classe média,
É um pessoalzinho, não é mais elitizado, mas é um pessoalzinho um pouco mais que raciocina um pouco. Aí você tem o Podpah. Podpah, pô, fazer um pá aqui pessoal, pô, pra favela, não sei o que, o pessoal mais aquele Q83. E deu certo, cara. E deu certo. E deu mais certo do que o Flow, por quê? Porque a grande maioria das pessoas é QI83, né? Como tá comum falar. Eu acho engraçado porque. Eu acho engraçado o pessoal falar isso. Porque começa com uma zoeira, né? Eu sei que tem pessoa que fala, não, mas existe aí uma estatística que o brasileiro tem QI 83. Mas começou meio com uma zoeira isso aí e acabou todo mundo falando isso sério. Eu acho muito engraçado isso, mas enfim. Beleza. Então, o cara fizeram do jeito dele. Aí você vai ter o Vilela fazendo do jeito dele, você vai ter outras pessoas fazendo do seu próprio jeito. E as pessoas que conseguiram fazer ali, traçar de um jeito particular delas, vão conseguir estar ali no topo. As pessoas que só vão emular aquilo ali, que só vão querer fazer uma reprodução com elas, vai dar errado. Então você vê uma penca de podcasts onde os caras tentam fazer a mesma coisa e fracassam, porque o cara que fez primeiro, o cara que fez de uma forma genuína, ele acabou se dando muito bem, né? Como acontece com os podcasts aí que eu digo que estão reinando até hoje. E é isso que geralmente o brasileiro faz. O brasileiro, ele quer ser um protagonista, mas ele não consegue ser um protagonista com as próprias pernas. Ele precisa de um hack, sabe? Ele precisa de alguém ali mostrando o caminho das pedras para ele. Ele não consegue ter uma evolução de um protagonista. De ir lá, treinar, se ferrar, apanhar, perder. Eles não conseguem ter isso. Eles querem ter uma história linear e totalmente perfeita. E aí, quando eles percebem que eles não são protagonista, eles se jogam eles jogam ladeira abaixo. Eles vão pra área do full NPC. Ou talvez ele nem seja um personagem jogável, tem que ser desbloqueado ainda. Eles vão pro buraco. Só que existe um intermediário. Exemplo, vamos botar o filme Matrix, no caso. Você vai ter lá o Neo. Eu, por exemplo, não queria ser o protagonista do filme Matrix. É uma carga muito alta. Mas aí você vai ter os personagens secundários e você vai ter as pessoas que estão dentro da Matrix e estão lá vivendo a vida delas. Entendeu? Eu não tô falando que é pra você viver a vida de Matrix, mas o que eu tô falando é que tem pessoas que elas não aparecem na história, de que elas não vão ser não vão ter seu nome escrito na história, não vão ficar famosas, vão ficar super ricas e vivem muito bem, entendeu? Provavelmente você conhece alguém que ela não é conhecida, ela não é de destaque, mas ela vive uma vida boa, uma vida saudável. Ela tem ali a família dela, tem o emprego dela, tem a vidinha dela, faz as viagens dela, tem os hobbies, aproveita a vida de uma certa forma. E aquela pessoa, em nenhum momento, ela visualizou esse dualismo de que ou você é o protagonista ou você não é absolutamente nada. Ela veio ali e simplesmente foi pro intermediário. Falou, não, vou ficar aqui no meio, aqui ó. Pum. Ela martelou que vai ficar no meio. E essas pessoas da geração, essas pessoas mais jovens, elas tendem a ficar nesse dualismo. Ou você vai ser o protagonista ou você não vai ser absolutamente nada. E quando não existe mais rotas a qual elas conseguem visualizar que elas consigam fazer, porque elas já gastaram muito tempo em outras rotas, e elas não têm mais a capacidade, elas são talvez um pouco mais fracas, elas vão tender a até mesmo o churrascamento. Você vê que uma coisa que é interessante do churrasco, e quando você pega as taxas de churrasco no passado, e uma coisa, essa coisa de que existe mais churrasco hoje do que no passado, depende da proporção, depende do país e do que nós estamos falando, porque você pegar um livro do Emile Cioran e você olhar ele falando lá que as pessoas se jogavam nos calçamentos, irmão. Então um dia tá andando lá na cidade e uma pessoa se jogou do apartamento dela lá, ou do local onde ela estava hospedada, aqueles quartinhos cubículos, né? E ele relatava muito isso. Obviamente que ele estava numa Romênia zoadaça, então é complexo, né? Complexo. Mas enfim. Então você vê esse tipo de coisa. Eu tava vendo até um vídeo que foi, cara, me chamou muita atenção, cara. Eu fiquei muito bolado com esse vídeo. Falei, cara, que frieza, né, cara? Que vida tenebrosa. Que é um pai e um filho. E os indianos, na verdade as pessoas da Ásia, elas têm uma mania de se meter muito em dívidas, né? Elas ficam muito endividadas e aquilo acaba destruindo a vida delas. E elas ficam tão endividadas que elas não conseguem mais sobreviver por conta das dívidas. E eu vi um vídeo que era um homem, um cara, não um senhor, mas um cara mais velho,
e um moleque novo, sei lá, vai seus 20 e poucos anos, eu acho, por aí. E era dentro de uma estação de trem. E os dois foram caminhando, tá, caminhando até o final. Fiquei olhando o vídeo e falei, cara, o que vai ter nesse vídeo aqui? Cara, quando eles foram chegando no final da estação de trem, eu falei, já sei o que vai acontecer. Eles desceram o trilho, aí vinha vindo o trem, os dois botaram a cabeça no trilho, os dois juntos, pai e filho, botaram a cabeça no trilho e deixou o trem passar por cima. E aí você vê, cara, um nível de frieza, né? Para os caras fazerem coisas desse tipo. Mas é simplesmente porque em algum momento eles perceberam, eles caíram naquele abismo, né, de que não ia ter como resolver mais as coisas e partiram para isso. Só que antigamente o grau de churrascamento era muito mais comum pessoas mais velhas. Até hoje eu acho que existe um número muito grande de pessoas velhas fazendo isso, mas as pessoas que tinham uma idade ali entre 30 até os 57 anos, quando elas tinham uma vida tenebrosa, elas faziam uma forma diferente. O que elas faziam? Elas pegavam e iam se destruindo. Então o cara bebia, o cara se drogava e tudo mais, tinha uma vida tenebrosa. E ele ia fazendo esse churrascamento de uma forma homeopática, destruindo o próprio corpo e a própria vida, entendeu? Até chegar ao abismo. Só que hoje a desesperança é tão grande que os caras já vão e já se lascam logo de uma vez. Os caras já se jogam logo de uma vez e não querem nem saber, né? Até porque eles começam a fazer os comparativos e começam a ver a sua própria realidade em comparação com outras pessoas e não tancam, entendeu? E não tancam. E aí, a única coisa que sobra essas pessoas é tirar a própria vida. E geralmente é isso que acontece. E vem ficando cada vez pior, pior, pior. Porque é isso. A síndrome do protagonismo que essas pessoas têm, que elas são o centro do universo, acaba se cobrando preço. Porque quando você tira delas essa visão de que elas não vão ser o herói, elas não conseguem mais sobreviver. Porque elas querem se sentir o herói. Elas querem essa perspectiva de que elas são vistas, que elas são queridas, que elas são amadas, que elas de fato são o vencedor. Só que uma vida normal para essas pessoas não consegue mais preencher elas. Elas têm a necessidade dessa vida, de que elas vão ser protagonistas, que elas vão ser heróis. E quando elas conseguem de fato perceber que elas não vão ter isso, e que ou é tentar catar ali os cacos de vidro e começar as coisas de novo, elas não têm mais forças. E aí o que resta para elas é simplesmente só o abismo. Só que aquela coisa, cara, eu sempre falo assim, se você, eu não sei, você está me escutando, você tem essa mentalidade, eu particularmente eu penso da seguinte forma. E tem muitas pessoas que falam, não, porque se churrascar, você vai fazer mal para sua família. Um dia eu tava vendo um vídeo, você não pode fazer isso. Você não tem o direito de fazer isso. Tava vendo um vídeo do cara falando assim, você não tem o direito de fazer isso. Beleza. Mas eu sempre vou pra uma perspectiva um pouco mais egoísta, né, cara? Eu sempre acho que quando você vai pra esse abismo, é você, de fato, você deixar a sociedade te mogar ao extremo, entendeu? É de fato você ser um derrotado. Pra mim, essa é uma das coisas mais derrotistas que tem. É tirar a própria vida, né? Você falar que, não, eu não tanquei, eu vou quitar aqui, eu não suportei. E, sei lá, eu sempre tive a noção de que, cara, tentar até não aguentar mais, entendeu? Até não der mais, de todas as formas possíveis. Tentou nas 4 linhas da Constituição, como dizia o capitão, não deu, vai em outras linhas, que tiver. Eu não tô falando pra você meter a mão numa arma e assaltar um banco, mas, tipo assim, faça o que você tem que fazer, entendeu? Até uma coisa que não seja muito palatável. Um dia eu tava conversando com um mineiro, que o pessoal de Minas, né, como vocês sabem, eu já deixei isso claro em várias lives, é o pessoal que adora ir para os Estados Unidos, né, e pegar coiote. E eu ficava vendo, eu tô conversando com esse cara, ele tá falando, não, porque o meu tio foi várias vezes, vai tentando e é preso, e vai e tenta. Aí eu falei, cara, mano, o cara é muito brabo, entendeu? Ele pode ser mineiro, ele pode ter um QI, temperatura ambiente.
Mas o cara é brabo, parceiro. O cara vai, pega coiote, perigo do cacete. O cara atravessa, entra nos Estados Unidos como ilegal, farma o dinheiro dele, volta pro Brasil, gasta, faz só besteira, gasta tudo, porque isso é o caso do tio dele. Foi a primeira vez, fez um dinheiro grosso nos Estados Unidos, voltou pro Brasil, torrou tudo em besteira. Aí foi de novo, foi preso. Aí foi a terceira vez, não conseguiu passar. A mulher e a filha dele passou. Então é o cara que, tipo assim, ele pode ser burro, mas ele tá tentando, entendeu? Da forma dele, errado, ele vai se ferrar, mas ele tá tentando. E eu acho que em nenhum momento esse cara se viu como protagonista. Ele se viu como um sobrevivente. Eu acho que falta muito pra o pessoal mais novo, né, cara? Tirar essa coisa de que você é um, é um protagonista e sim você se vê como um sobrevivente. Tem uma coisa que eu acho muito interessante do Alexandre o Grande, que quando ele tava em guerra, ele tava numa guerra, é muito comum as pessoas que estavam do lado dele lutando com ele, tipo assim, você olhava para um lado, tem um cara com as tripas para fora. Você olha pro lado, tem um cara ali, teu amigo acabou de falecer, se defecou todo, se mijou todo, tá ali agonizando no chão. Então o cara tava numa situação de alta sobrevivência. E aí ele olhava pro Alexandre o Grande, empalando todo mundo. Ele olhava para aquele cara e alguns relatos, né? Você consegue encontrar esses relatos sobre isso. E os caras falavam a seguinte coisa: não, quando eu olhava pro Alexandre o Grande, me parecia que tinha uma sombra do Aquiles nas costas dele, atrás dele, ou ali com ele incorporou no Aquiles. Eu ficava putaço, eu ficava eufórico e saía na mão com todo mundo também e acabei sobrevivendo. Então, é sempre essa noção que eu tenho, né, cara, que você não precisa ser o Aquiles, entendeu? Você não precisa ser o Aquiles, você precisa sobreviver e da melhor forma possível, entendeu? E não aceitar você ser empalado pelo inimigo e ver suas tripas saindo pela sua barriga. Mas sim olhar para alguém. Não precisa necessariamente ser alguém poderoso e tentar emular a vida do cara. Mas tentar ter pelo menos 5, 10, 15, 20% do que talvez aquele cara tenha na vida dele. E você conseguir compreender o que você quer. Porque muito das coisas é você compreender o que você quer, né, cara? E uma vez eu tava conversando com um brasileiro aqui, e eu nunca vou esquecer essa situação. Ele tava no Brasil ali, tipo assim, cambaleando pra um lado e pro outro, não tava muito bem. Aí deu um start nele e saiu pra Austrália. E ele acreditou que aquilo ali seria a coisa que ia preencher o vazio no peito dele. Eu sempre falo até pros caras que estão quando faziam assessoria comigo, eu falo, tô achando que a Austrália vai ser que vai preencher o seu vazio no seu peito, fica no Brasil. Você merece ficar no Brasil. Aqui é só leão com faca nos dentes que vai cortar todo mundo com a faca nos dentes. E aí, eu lembro dele falando, cara, e ele tava indo pra voltar pro Brasil, né? Tava pra voltar pro Brasil. Aí eu conversando com ele, falei, cara, mas tu vai voltar pro Brasil, cara? Vai tancar o mochilo? Logo você que falava muito mal do Brasil, igualmente a mim. Ele falou, Epifania, sabe por que eu tô voltando pro Brasil? Eu morava no Brasil, eu tinha uma vida cômoda, não é vida ruim, é uma vida cômoda, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Mas aí eu tô aqui na Austrália tem uns anos. Meus pais vieram visitar esses tempos agora, né? E aí, quando eu olhei, passou alguns anos, né? Tô vendo gostoso aqui, tô vendo bem aqui, mas eu olhei os meus pais, velhos, mais acabados, mais magros, e eu senti que talvez eu esteja aqui, eu perca eles, eu não esteja tendo mais tempo com eles, uma coisa que mexeu comigo. Então eu tô voltando pro Brasil. E aí você vê, o cara, ele precisou ir pro outro lado do mundo para reconhecer que a coisa que ele mais dava valor, que ele mais precisava, não era estar na Austrália vivendo gostoso, ganhando em dólar, comendo australiana, indo pra boate e tudo mais. Não era isso. Era simplesmente estar do lado dos pais dele. Então, daí, eu acho que a grande busca do ser humano, e principalmente dessa geração mais nova, geração millennial, né, é simplesmente entender. É uma coisa muito simples, eu sempre falo isso. O que você quer.